Repetindo. Obrigado, Pedro. Repetindo, retomamos aqui. Repetindo. A expressão nenhuma folha cai de uma árvore não é bíblico. Essa expressão está no Alcorão. Até rimou. Essa expressão está no Alcorão. Tá? E a pessoa pega e fala como se fosse bíblico. Como se fosse algo bíblico. E não é. Por exemplo, quem nunca ouviu aqui, vou deixar vocês escreverem primeiro. Quem nunca ouviu alguém dizer que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus? Porque a Bíblia... Gente, não sei se você já ouviu, mas eu já ouviu, Felipe, essas pessoas... Alguém diz assim, olha, que a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes. E todas as vezes o Senhor me colocará de pé. A Bíblia diz assim, Miqueias, não se alegre, ó inimiga minha, porque por certo cairei, mas por certo Deus me colocará de pé. Agora, que o cair é do homem e o levantar é de Deus, isso não existe. A gente até ouviu, né, numa igreja que nós fomos, oh Jesus, alguém dizendo, porque a Bíblia diz que me diga com quem tu andas, que me direi quem tu és. Sabe? Então são coisas que nós falamos no quadro anterior, eu não posso acrescentar, tá? Nem posso tirar, tá? Então, existem expressões que as pessoas falam que não é bíblico, tá? Temos que tomar cuidado com isso, tá? Os hindus, eles têm o quê? O livro Vedas, tá? Esse cair do homem é o quê? Do Alcorão também? Não, isso aí é um jargão. Jargão. Ah, não Tá, tá em nenhum... Não, nem no Alcorão, nem não. Então lugar nenhum, inventaram mesmo. Jesus, é isso aí. William, pode falar, querido. Esse ano Domini é depois de Cristo. Isso, depois de Cristo. Tá? Porque sempre, isso é bom, sabe por quê? Sempre a gente vai ver assim, olha, geralmente, em muitas coisas, em muitos escritos, vamos ver assim, olha, anticristo aqui, tá? Anticristo, mas na nossa era cristã, no nome, a gente vai ver sempre assim, ó, depois de Cristo, ou assim, ó. A maioria das enciclopédias que a gente lê, que eu tenho em casa, a maioria está assim, ó, AD, se referindo a ano Domini. Sempre depois de Cristo, tá bom? Isso é bom, sabe? Porque às vezes a gente pega essa sigla aqui assim, essa abreviação aqui assim, a gente fica assim meio, mas está se referindo... Antes de quê, né? A gente pode tentar... Isso, isso aí, antes depois, antes de quê? Né? Sempre se refere no latim para ano Domini, tá? Então, cada religião, não vou falar cada, mas a maioria das religiões tem seus livros, tá? Muçulmano, os hindus e o budista, tá? Você fala, por favor, minha vida. São coisas aqui que fazem muita diferença. Muita diferença, tá? Miro atirou, foi. Calma aí. Isso aqui é uma introdução para que vocês tenham noção de como a Bíblia chegou até nós. Tá? Eu vou colocar aqui, gente, todos os livros que não foram canonizados no Concílio de Nicéia. Todos. Tá? Por quê? Porque, cara, assim, não desmerecendo, eu vi, não posso falar assim direto assim, porque, né, tá complicado. Mas eu vi um cara que é de outra religião, mas deu uma aula para um pastor que não sabia essas coisas aqui. Sabe? Então, eu carrego uma ferramenta que ela é um espírito que dá vida e não sei sobre ela. Sabe? Igual vocês aqui, vocês estão aprendendo. Sabe? Mas o pastor que foi para essa entrevista, para esse debate, ele tinha que saber. Sabe? E o cara engoliu ele. Engoliu com farinha e com feijão. Mas engoliu ele, sabe? Eu, particularmente, eu fiquei meio assim, poxa, cara, o cara vai para um debate. Eu não gosto de debate, porque a Bíblia não foi feita para se debater, foi para se examinar. Porque tem pessoas que você vai falar a verdade, mas ela não quer ouvir. Não quer mudar. Eu aprendi assim, eu nasci assim, Gabriela, de Gabriela, tá? Mas o pastor, ele tinha que estar preparado para aquela situação, ele não estava, tá?
Portanto, vou dar uma nota aqui também. Deixa eu pagar aqui primeiro. Errais por não conhecer, né? Uau, isso aí. Errais por não conhecer as Escrituras. Igual, eu fiz essa pegadinha com vocês, né? Sobre o evangelizar, né? Se alguém virar para se alguém que não é evangélico, que não é cristão, virar para alguém que está fazendo evangelismo, fazendo missão e falar assim, me mostre na Bíblia que eu tenho que aceitar Jesus para ser salvo. Porque a gente ouve que todo mundo é filho de Deus, né? Isso eu já passei com vocês também. Então nós temos que ter a resposta. Pedro, na sua epístola, ele vai dizer assim, olha, que nós tenhamos resposta para todos aqueles que nos perguntarem acerca da nossa fé e acerca da nossa esperança que está em Cristo Jesus. Vamos lá. Mais uma coisinha aqui, ó. Vou botar aqui, ó, rapidinho. Uma notinha aqui, rapidinho. Ponto aqui, ó. Vale a pena deixar registrado. A Bíblia. Professor, eu posso ler os livros apócrifos? Pode. Eles só não é base para a doutrina. Porque cai em contradição. Muitas vezes. E a Bíblia, gente, ela não cai em contradição em hipótese alguma. Eles são como um livro de história, né? Pra Sim. contar. Assim, eu até aconselho vocês lerem, tá? Se vocês tiverem uma base Não. estrutural fixada, firme, tá? Porque senão você vai pegar uma parte lá que está no livro de Tobias e você vai achar que é a víscera do peixe queimado com a fumaça que expulsa demônios, tá? Então eles apontam muito para um secretismo religioso. E a guisa de introdução, existem muitas igrejas abraçadas com sincretismo. Por exemplo, poxa, cara, tem que falar ou não fala? Né? Por exemplo, o tal da rosa, você leva a rosa para casa, quando a rosa murchar, todo espírito ruim que estava na sua casa vai para aquela rosa, porque aquela rosa vai expulsar demônio, né? Enfim, né? A rosa ungida, lenço que faz milagre. A gente sabe que os lenços de Paulo faziam milagre, mas Paulo não podia ir, gente. A viagem muito longa, não tinha avião, não tinha carro, não tinha moto, não tinha ônibus. A viagem era de navio, tá? E certas viagens demoravam mais de um ano. Quer ver uma curiosidade aqui? Quando Jonas pega o navio para ir para Tarsis, tá? Essa viagem marítima era uma viagem, uma colônia de férias, que a viagem duraria mais de um ano de navio. Isso aqui é importante. Por quê? Eu preciso tomar cuidado com quem eu coloco dentro da minha embarcação. Vou repetir isso aqui. Eu preciso ter cautela com quem eu boto para dentro da minha embarcação. Tá? Então, os livros apócrifos são, vamos lá, Tobias, podia já fazer uma lista já de 7 aqui, né? Vamos lá, eu vou direto.
Ocupou um 4. Zoada? Deve ser a bateria. Será que vai? Deixa eu ver. Vamos lá, ó. Tobias, Judite. Judite? Eu tinha professora de religião que ela era Judite. Judite e seu José. Falei já, né, vida? Seu José, ele é presbítero da Assembleia de Deus de Teresópolis. Rapaz, como uma mulher que homem, meu Deus. Adolescente, meu Deus do céu. Ó, primeiro Macabeus. Ó, vou botar a primeira Macabeus e segunda Macabeus, tá? Porque tem também terceira Macabeus. Tem tanta contradição que não entrou nem no cânon da Igreja Católica. Eles só deixaram a primeira Macabeus e a segunda Macabeus. A terceira Macabeus tem tanta contradição que eles não colocaram no cânon sagrado da Igreja Católica. Da Bíblia da Igreja Católica. Tá? Eu até aconselho você ter uma Bíblia Católica em casa. Ela é muito boa porque ela é muito direta. Ela não traz eufemismo. Ela é bem rasgada. Tá? A Bíblia Ave Maria. Tá? A primeira Macabeus. Segunda Macabeus. Segunda Macabeus. Sabedoria. Sabedoria. Eclesiástico. E alguns vai estar Baruque. Desculpa, gente. Vai estar Baruque com C ou com K. Tá? Aqui é Baruque mesmo, não é Baruch, que é bendito. Em hebraico não. Todos que vou escrever aqui também são livros que não foram canonizados. Depois eu boto ali. É isso mesmo.
caso, gente, vocês quiserem colocar assim, ó, primeiro, ó, se você achar que é melhor para vocês terem um nome, vocês fazem isso também, tá? Não são 3 não, tá? São 4 livros de Macabeus. Eles existiram? Sim. Na Bíblia Católica, então, tem os 66, mas esses daí, é isso? Não, na Bíblia Católica tem 73 livros. Total? Total, 73 livros. Mas aí, então, tira alguns que tem no nosso. Não, tem os nossos 66, mais esses aqui. Tem alguns até que unificam esses dois aqui e chega a ter 72 livros. Tá? Mas temos que dividir em primeira e segunda Macabeus, que são 4, tá? Mas temos 72 a 73 livros. Então, esses que você está escrevendo aí embaixo não entrou. Não entrando na nossa Bíblia protestante. Não, esses de baixo ali que você está Esse escrevendo. aqui? É. Esse aqui não. Esse aqui não entrou nem na católica. Ah, tá. Tá? Então, por isso que dá menos quantidade. Por isso que eu estava fazendo a conta que não estava dando certo. Sim, mas são achados. Tá? Arqueologicamente, esses livros aqui são achados. Eles existem. Só não foram canonizados nem na católica. Tá? Eu poderia colocar uma nota aqui para deixar bem melhor, né? Só um minutinho. Aí, no caso, 66 com 7 dá 73. Sim, e alguns dá 62 livros. Mas essa base, a católica tem 72 a 73 livros. Tá? Que são esses aqui que são incluídos, que nós não temos na nossa. A nossa é 66. Opa. A nossa é 66. Eles têm 72 livros a 73 livros, tá? Deixa eu botar aqui de azul, para ficar assim, olha. Significa oculto e obscuro. Alguns desse aqui, né, que eu vou deixar só destacado, tá?
Ó, está na Bíblia Católica, tá? Isso está na Bíblia Católica. Desses 4 aqui, cadê você? Desses 4 aqui, vamos pegar só o nome. 2 está na igreja, na Bíblia da Igreja Católica. Tá? Então, vou deixar só esse destacado aqui, para vocês terem ciência. Tá bom? Ó, cadê o Baruch ali já? O Eclesiastes também está. Eu vou destacar ele aqui também. Mas qual? Tobias. Quando alguém te perguntar por que a Bíblia de vocês é diferente da nossa, vocês falam, porque existem livros que entram em contradição com 66 livros da Bíblia. Por isso que na nossa protestante não tem esses livros. Vou botar uma outra observação aqui. Ó, na nossa Bíblia, São o de cima, você falou que entrou. esse daqui, ó. Baruch, Macabeus entrou 2, Eclesiastes, Tobias e Judite. Tá? Esse entraram na Bíblia da Igreja Católica. Os demais não está marcado, nenhum deles entraram. A Apocalipse de Moisés não entrou, a Ascensão de Isaías também não, a Ascensão de Moisés também não, e por aí vai. Tá? Desses 4 Macabeus, somente 2 entraram, que é o primeiro Macabeu e o segundo Macabeu. Tá? Aí aqui eu coloquei uma nota aqui sobre os 4 evangélicos, tá? Mas são mais de 100 evangélicos, mas são mais de 100 evangélicos que existem, tá? Só que também não foram canonizados na nossa Bíblia e nem na católica, tá? Vamos lá, aqui. Eu vou colocar um livro aqui. Vocês conseguem encontrar eles até em e-book digital. E eu fico triste em dizer, mas tenho que dizer. Esse livro,
a maior parte dele é inspirado na novela da Record. Tá? A maioria é inspirada na novela da Record. Tá? E fala da infância de Jesus. Eu vou escrever aqui, depois eu explico melhor. Existe até um filme que foi baseado nesse evangelho. Que Jesus foi reprovado. Vou passar para mim escrever agora. Jesus foi reprovado na escola. Olha que doidura, que doideira. Jesus foi reprovado na escola e ele matou o professor dele, porque havia reprovado ele. Esse mesmo evangelho traz Jesus fazendo o seu primeiro milagre. Não escrever. Jesus fazendo o seu primeiro milagre, ressuscitando um passarinho. O passarinho morre perto de Jesus. Jesus pega o passarinho e dá vida ao passarinho. Existe um filme que foi lançado também tempos atrás, que dão na Paixão de Cristo, que eles mostram na Paixão de Cristo, contendo esse primeiro milagre de Jesus, dando vida a um passarinho, sendo que vai contra a nossa Bíblia Sagrada, a nossa Bíblia protestante. Por quê? O primeiro milagre de Jesus foi qual? Água e vinho, transformação, num casamento. Porque, gente, evangelho não é cura. Não é cego ver, mudo falar, surdo ouvir, paralítico andar. Evangelho não é isso. Esses sinais vão seguir aqueles que creem. Tá? Mas o evangelho é transformação. Quem era, não é mais. Quem fazia, não faz mais. Então, evangelho é transformação. Tá? E detalhe, Jesus matou, segundo esse livro, ele matou o professor porque o reprovou. Ele curou o passarinho que morreu e aonde ele pisava, nascia flores. Olha que doideira. Ele tem poder para isso? Claro que tem. Mas isso aí já é falácia. Imaginação. Já é lenda, tá? Detalhe. Existe, eu preciso falar isso com muito respeito, tá? Existe um pregador da mídia que ele pega parte desse livro e diz que quando Jesus fazia móveis como carpinteiro na oficina do seu pai, seu Zé, na oficina do seu pai, José, ele, sendo que, olha só, deixa eu deixar lá dentro aqui, sendo que carpinteiro na Bíblia não é quem mexe com móveis, é construtor civil, aquele que trabalha com construção, ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina, tá? Mas esse pregador, ele é pregador de renome, ele citou que quando Jesus trabalhou na carpintaria de José, os móveis que eram entregues há 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque não tinha maquita, não tinha traçador, era entregue de um dia para o outro. Aí Jesus fazia assim, não, pode vir amanhã que o seu móvel está pronto. O rapaz, não tem como, demora anos para poder fazer o móvel. Aí ele dizia, não, você pode vir aqui amanhã que o móvel vai estar pronto. Aí Jesus fazia assim, ó, o móvel aparecia. Isso tudo é só Jesus. Vamos lá. Aliás, deixa eu olhar aqui. Essas expressões que as pessoas usam nesse nível que eu falei aqui, aí é só Jesus. Tá? O Evangelho da infância de Tiago. É mais fácil acreditar no simples, eles ficam inventando. Sim, né? sim. É tipo. É bom que tá sendo bastante alegre, tá? Me perdoa, tá? E tá até acabando a feita também dele já. Ó, eu costumo dizer a seguinte coisa: não precisa forçar, né? Não precisa forçar, gente. A Bíblia, ela é suficiente da maneira que ela é aplicada, tá? Você já leu as 2 Bíblias? A católica e a... Posso falar uma coisa? Eu nunca li a Bíblia toda. Mas esse livro que eu já li todos eles. Então, todos eles, o que acontece? A Bíblia para mim, deixa eu fechar um pouquinho aqui para ele poder descer com coisa. A Bíblia para mim, igual, eu queria botar com vocês uma tarefa, da gente pegar a Bíblia toda, dentro de 6 meses. Eu vou até colocar uma curiosidade aqui, não sei se vocês querem, tá? E vale a pena até eu colocar, tá? Essa curiosidade aqui que eu anotei, tá? Ó. A Bíblia, para ser lida, você consegue ler a Bíblia toda, sem os livros apócrifos, a Bíblia protestante.
Você consegue ler ela em 70 horas e 40 minutos. Toda. Isso é comprovado cientificamente. Lendo de forma pausada, não lendo a galope. Tá? O Antigo Testamento, você consegue ler ela em 52 horas e 20 minutos. O Novo Testamento, você consegue ler ele em 18 horas e 20 minutos. Tá? Só que detalhe, se a gente pegar isso aqui na ponta do lápis, quantas horas você fica na rede social? Se for botar os pingados que você entra e fica na rede social, dá o quê? Dá 1 hora? Dá 2 horas? Mais ou menos. Né? Para a gente ter uma base assim. Então, a gente consegue ler a Bíblia nesse cronograma que eu passei para vocês aqui. Só que eu mesmo nunca li a Bíblia toda. Isso aqui eu já li todo, o Apocalipse todo, os livros dos Mormons já li todo. Eu ainda não consegui o Alcorão. O Talmud já li todo, a Cabala, o Perishita, já li todos, tá? Todos. Só que a Bíblia não, porque é muita comida para mim. Por quê? Ela está aqui de prova. Se eu começar a ler, eu vou pôr meus livros, enfim, se eu começar a ler, às vezes eu fico agarrado em um versículo, 2, 3 dias. Sabe que eu vou lá, vou no grego, vou no hebraico, vou de diminuição e tudo. Um versículo. Às vezes eu levanto, começo a dar para casa, falo, filho, até sei. Gente, como é que eu posso usar a expressão assim, dentro de uma hipérbole, né? Eu fico doido. Porque eu fico andando para um lado, para outro, caramba. E ela fala, até sei. Tem um negócio forte de terra. Por quê? Porque é muita comida. Tá? Mas a gente pode colocar um cronograma de ler a Bíblia toda. Em 6 meses. Dá até para ler em 3 meses. De forma devagar. Tanto o antigo quanto o novo. Se vocês quiserem, eu coloco no grupo. A gente vai lendo juntos. Né? A gente marca um horário. Para a gente poder começar a ler ela. A gente lê 1, 2, 3 capítulos por dia. E por aí não. Se vocês quiserem, no final dela vocês me falam. Tá? Eu perguntei porque eu tenho amigos em comum católicos em si, já foram mais ativos até, mas uma vez em off eu peguei uma Bíblia deles e tentei achar algumas passagens para comparar, até com meio de comparação. Lógico que eu não achei, mas não sei se em toda a Bíblia deles deve ser cortado, lógico, essa parte de adoração de imagens. Não, né? Não. Não, tem. Tem? Tem. A minha mãe é católica, tem. Eles falam que eles não adoram. Vai só tá lá. É como se fosse a foto do filho deles, entendeu? Isso aí. Entendeu? Só que, quando a gente pega lá em Êxodo, eu não posso fazer, eu não posso ter, eu não posso adorar. Né? Mas, vou de detalhe, existem alguns irmãos católicos que eles estão bem avivados. Tiraram a imagem. Tal. Gente, olha só, eu não tenho problema nenhum com Maria. A gente fala, católico protestante, né? É isso. Eu não tenho problema nenhum com Maria. Gente, Maria, ela é louvável. O que é louvável? Adoração não. Louvável é elogio, tá? A Maria, ela merece ser elogiada. Por quê? Porque, cara, Deus viu nela o que não viu em muitas virgens da época. A época tinha muita virgem. Só que a Bíblia, quando começa lá em Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 1, diz que Maria era compromissada. É um ponto que fez Deus escolher Maria. Deus não escolhe ninguém que não tem compromisso. Deus só escolhe um compromissado. Lembra de Moisés? Quando Deus chamou Moisés estava apacentando a ovelha de Jetro. Gente, Jetro não é nome. Jetro é um título, tá? O nome dele é Reuel. Ele é sacerdote de Midian. Então, Moisés estava cuidando das ovelhas de Jetro atrás do deserto. Cara, eu imagino, palavra minha, Deus olhando para Moisés pensando assim, rapaz, se esse cara tem cuidado da ovelha que não é dele, imagina com as minhas. Quando Jessé está em casa e recebe Samuel, o profeta, para ungir o rei, irmão, dos 7 irmãos de Davi é o 8º, dos 7, só Davi que estava trabalhando. Eliabe em casa, não sei se está jogando PlayStation, Xbox, não sei se está no Instagram, no Twitter, não sei. Mas Eliabe estava em casa, Abinadab estava em casa, Samá estava em casa, Ozem estava em casa, Radai estava em casa, Natanael estava em casa.
Tudo em casa. Deus escolheu quem? Davi. Por quê? Compromissado. E Davi estava cuidando das malhadas. Gente, ovelha malhada, no contexto bíblico, não valia para nada. As ovelhas malhadas, elas serviam para uma coisa. Eu vou usar essa expressão aqui, vocês vão me entender. Tá? A gente tem que tomar até cuidado. É o famoso rebanho de piranha. Como assim? Vai se atravessar um rio. Existe ali aquele peixe piranha, o que as pessoas fazem? Pega um animal pior que tem e joga na água. As piranhas vão atacar aquele animal enquanto o rebanho passa sem ser ferido. A ovelha malhada não servia para venda, não servia para sacrifício, só servia para comer e encher pasto. Só para isso. Aí, essa é uma nota minha. Professor, por que a Bíblia chama Davi um homem segundo o coração dele? Gente, Davi pecou, Davi errou, Davi fez tanta besteira. Eu já pensei, Deus, o que levou o Senhor a escolher esse cara? Mas aí a gente vai estudando. Gente, malhada, ovelha malhada não servia para nada. Simboliza a gente. Antes. Quem era a gente antes? Só que, mesmo não valendo, tá? Não leva para o coração isso não, tá, gente? Vou botar para mim, tá? Mesmo não valendo nada, Deus me tirou da boca do leão e do urso. Por isso que Davi é um homem de coração de Deus. Por quê? Porque Davi estava cuidando daquilo que não tinha valor, não tinha serventia. E assim foi Deus para nós. Lembra de como você era antes? Como você é agora? Paulo vai dizer assim, olha, quando Deus me chamou, está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Paulo diz assim, olha, quando Deus me chamou para o seu ministério, ele não consultou homens. Por exemplo, Deus levantou o Felipe, a senhora, o William, e diz assim, eu levantei quando acabou. Deus, quando te levantou, Felipe, William, vocês aqui, Deus não perguntou, e aí? Estou pensando em levantar Felipe, estou pensando em levantar o William, o que vocês acham? Deus não perguntou. Deus levantou e escolheu, pronto, acabou. Tá? Então, Davi, ele recebe a unção de ser rei na casa de Jessé, seu pai, porque antes de Deus te exaltar fora, primeiro é dentro. Amém. Eu vi um homem que foi pedir isso aqui. Antes de Deus te honrar fora, primeiro é dentro de casa. Tem uma galera que está querendo ir para a África, mas nunca evangelizou a família. Tem uma galera que está querendo ir para a África, Estados Unidos, mas nunca evangelizou um bairro. Primeiro é em casa. Alguém tem que ver em casa que você é homem, que você é mulher de Deus. Só que, irmão, Davi recebe a unção e não muda. Davi fugir do rei. Imagina nós, vamos colocar no contexto de Davi. Nós. Vou perguntar para os outros aqui, mas isso aqui não é machismo não, tá, gente? Depois eu pergunto para vocês aqui. Imagina, Felipe, você sendo ungido rei, na casa do teu pai, olha, de amar na cabeça. No outro dia, teu pai fala assim, Felipe, pega essas marmitas aqui e leva lá no campo de batalha dos teus irmãos. Tu iria? Você nem respondeu, tu iria? Jogar no ar essa pergunta. Você, William, você foi ungido na casa do teu pai, olha na cabeça, rei. No outro dia, Jessé, pega essa marmita aqui, e os queijos, e os pão, e leva lá para o teu irmão, para os seus irmãos, porque a Bíblia chama de irmão. Mas quem tem os irmãos dele precisa de inimigo não, gente. Tá? Você iria? Imagina, você é ungida rainha. Tá? Não é no contexto espiritual, você é ungida rainha, você, Cleusi, vida, rainha. E no outro dia, o pai fala assim, vai lá no campo e pega essas marmitas para o teu irmão. Gente, se é outro, não é o caso de vocês, mas se é outro, tá? Eu conheço gente que foi ungida a diácono. Foi ungido nem rei, foi ungido a diácono. Já colocou uma melancia na cabeça, já colocou o rei na barriga. Eu agora me chamo pelo nome, me chamo de diácono, fulano de tal. Mas não cadê ser ungido rei? Davi podia falar assim, eu vou nada, sou rei, rapaz, vou não. Só que Davi foi. Por quê? Porque a unção não mudou quem Davi era. Pode dar uma nota aqui, para a gente poder continuar aqui? Mas Deus escolheu ele porque ele era o filho obediente. Sim. E cuidava, sabe? Compromissado. Sabe? Que aquilo que vir sobre nossa vida não mude quem nós somos. Tá? Em esfera, eu tenho que correr aqui, cara. Em esfera, rapaz, em esfera nenhuma. Tá bom? Porque eu conheço pessoas que não eram. Vocês conhecem também?
pessoas que não eram, elas foram ungidas como diácono, evangelista, missionário. O cara mudou. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço vários, tá? Então não permita que a unção mude quem você é, tá bom? Então, deixa eu concluir aqui. Eu respeito Maria, gente. Só não adoro ela, tá? Os meus irmãos católicos, eles erram quando diz que Maria intercede por nós junto ao Pai. Não é não. É o Espírito Santo. É o próprio Jesus. Está lá em Romanos. Que tanto Jesus está à direita do Pai, intercede por nós, e também o Espírito Santo, que intercede por nós. Porque nós não sabemos orar como convém. Quer uma dica aqui? Uma dica. Anote isso aqui. Na próxima aula eu continuo. E depois que eu escrever esse cara, a gente entra na nossa apostila. Frisa isso aqui. Nesse final de aula. Frisa isso aqui. Se você não saber orar, quer ver o Fabio diz que nós não sabemos orar como convém. Fala o seguinte. Começa a orar assim, fala: Espírito Santo, o Senhor está dentro de mim. E além do Senhor, dentro de mim, Espírito Santo, Jesus também intercede por mim junto ao Pai. Mas forme a minha oração. Aí você começa A, B, C, D. Vai até o Z. Não pule o Y, não pule o H. E tem o W. W, né? Y, YK. Y e W. Não pule. Tá? E peça a ele para poder formar a sua oração. E você fala de A a Z. Tá bom? Porque a Bíblia fala: nós não sabemos orar como convém. Eu queria ler esse texto com você. Abre, por favor, em Romanos. Tá? Gente, eu respeito Maria. Tá? Eu respeito Maria. Tá bom? Respeito Maria, só que não adoro. Como respeito Pedro também, só que não o adoro. Tá? Ó, Romanos 8. Vou falar antes de os outros evangélicos aqui, tá? Os outros evangélicos que falam sobre a infância de Jesus. Tá? De forma que não foi canonizada. Em Romanos 8. Capítulo 8, versículo 34. Romanos 8, 34. A gente vai dar continuação daqui, tá? Continuação. Romanos 8, 34, continuação. Pode deixar até assim, né, pai? Isso aí. Eu posso comer a continuação. Ó, Romanos 8, 34. Não é Maria que intercede por nós. Respeito Maria, tá? Mas não é que intercede por nós. Eu não vejo problema em chamar Pedro de santo, nem de Tiago. Você não pode adorar ele, porque a palavra santa é separada. Tá? A Bíblia Católica está assim, ó: São Mateus, São Marcos, São Lucas, que é a expressão para santo. Tá? E é santo mesmo, porque estão separados. Só não posso adorar eles. Tá? Ó, Romanos 8, 34 diz assim, olha: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Por que Paulo diz que e também intercede por nós? Porque o Espírito Santo também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tá? Ok? Então vamos orar aqui para vocês terminar a nossa aula de hoje. A gente continua aqui. Eu estou aqui. Aqui vai ser a continuação do Evangelho de Tiago, por aí vai. Tá bom? Deixa eu dar um abraço para você. Vai começar a aula em casa. Se você recebe da mesma proporção, nós recebemos aqui também, tá? Deus abençoe a todos.